e amém, Senhor. Amém. Que Deus os abençoe. Queridos, podem todos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Pode se acomodar. E vamos abrir a palavra de Deus. Localize lá o livro de Isaías. E depois de Isaías, localize Jeremias. E depois de Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias. Lamentações capítulo 3, versículos 37 e 38. Irmãos, como sempre digo, eu não sei se eu vou ser capaz, mas quero compartilhar com vocês uma mensagem, palavra de Deus que transformou a minha vida, que trouxe uma novidade tão grande ao meu coração, em momento de crise, em momento de dificuldade. E a minha oração é que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa realmente trabalhar no seu coração. Lendo Lamentações, me deparei com esse texto, onde a Bíblia diz: quem é aquele que manda e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Não sai da boca do Altíssimo tanto o mal como o bem? Quem é aquele que manda e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Queridos, esse texto caiu como uma bomba no meu coração. E comecei a refletir que muitos crentes, e essa tem sido a minha percepção, muitos crentes têm muita dificuldade para lidar com as lutas, com as dificuldades e com os infortúnios do dia a dia. Muitos vivem atribulados e cheios de questionamentos, cheios de dúvidas, cheios de porquês em sua mente. Cheguei à conclusão de que a ideia que ainda persiste no inconsciente coletivo de boa parte do povo chamado evangélico é que, ao aceitar Jesus, nos livramos de todos os nossos problemas e de todas as nossas lutas. Crente não fica mais doente. Crente não perde parentes, queridos ou amigos. Crente não fica desempregado. Crente não fica triste ou desanimado. Crente não sofre acidente, assalto, sequestro. Crente, essa é a última, pode gastar à vontade que as dívidas somem dos extratos bancários pela oração poderosa de alguém. Essa é a ideia que está se instalando no inconsciente coletivo. É isto que leva muita gente para as igrejas. Agora, quando a dificuldade surge, quando as coisas não acontecem da forma que nós gostaríamos que acontecessem, logo imaginamos que tudo é obra do diabo. Pobre diabo. Ou então, que Deus nos abandonou, que Deus não escuta mais as nossas orações, e aí começamos a desanimar, a esfriar na fé. Alguns se revoltam contra Deus, e muitos em nossos dias estão abandonando a igreja, dizendo assim: comigo não funcionou. Comigo não funcionou, não deu certo, então estou fora. Precisamos entender, queridos, à luz do texto lido, e foi isso que Deus trouxe assim como uma bomba ao meu coração, que nada pode acontecer conosco sem que o Senhor saiba ou sem que o Senhor o permita. Nada pode acontecer comigo sem que Deus o tenha permitido. Nada pode acontecer com você sem que Deus o permita. Até mesmo a ação demoníaca tem que ter permissão de Deus. Por isso no Velho Testamento não aparece tanto o diabo, porque na verdade a origem de tudo, a causa primeira é Deus. É Deus. Não pode acontecer nada, não está acontecendo nada com você nesta manhã
sem que o Senhor saiba, e mais, sem que Deus o tenha permitido. Deus permitiu o que está acontecendo na sua vida. Antes de você ficar preocupado, deixa eu chegar ao final do sermão. Não sei se vai dar para chegar hoje, mas eu vou chegar ao final do sermão um dia. Então você me aguarda até o final. Então me aguarde até o final. Todos os problemas, todas as dificuldades, todas as enfermidades, todas as crises, todas as aflições que se abatem sobre nós, têm não só a permissão, como um propósito de Deus em nossas vidas. E nós precisamos saber disso. São alguns destes propósitos que eu gostaria de compartilhar com vocês nesta oportunidade, para que nós possamos discernir a ação do Senhor, continuar firmes na fé, vitoriosos, seja qual for a circunstância em que nos encontremos. Irmãos, eu creio que todos nós, aliás, creio não, tenho certeza. Ontem alguém perguntou, e aí, como vai? Eu vou lutando, mas com a graça do Senhor na minha vida. Irmãos, veja bem, não tem ninguém, vocês estão olhando para mim? Não tem ninguém que não esteja passando por lutas e dificuldades, gente. Se tiver alguém, está morto. Se alguém disser a você, não, eu não tenho nada, essa pessoa está morta, você fala assim, ela cai dura no chão, morreu, não sabia. Não tem jeito, não tem jeito. Todos nós, todos vocês, todos nós estamos passando por lutas, problemas, dificuldades, as mais diversas dificuldades. Mas nesta manhã, o que Deus vai falar, e já falou ao meu coração, é revelar a você o que é que Deus tem para você. O que você precisa aprender nessa manhã é que há um propósito nisso que você está enfrentando. Há um propósito de Deus. Deus tem um propósito. Qual é o propósito? Eu não sei. Mas eu vou dar a você nesta manhã, à luz da Bíblia, algumas pistas para você poder pedir ao Espírito Santo que traga discernimento. Para que você agora tenha o discernimento e o Senhor te revele. O Senhor te revela através da palavra qual é a razão, qual é o propósito que está acontecendo com você. O ponto de partida é, todos aqui nesta manhã estamos enfrentando lutas, problemas, dificuldades. Todos nós. E não dá nem para dizer que a minha é maior do que a sua, porque isso não se mensura. Para cada um é uma dificuldade. Então não se mensura. A dificuldade de uma criança, porque perdeu o brinquedo, é algo tão grandioso como o adulto que perdeu o emprego. A criança chora, ela entra em crise, porque é a idadezinha dela. Então não dá para você se comparar. Nunca se compare ao outro. Mas o ponto de partida é esse. Todos aqui nesta manhã estamos passando por lutas e dificuldades. Por isso, o tema que eu quero trazer para vocês é uma pergunta que está na sua mente. Eu estou trazendo como tema da mensagem a pergunta que está aí na sua mente. A pergunta que tem estado na sua mente ao longo de muitos anos, talvez, muito tempo. A pergunta que veio essa semana na sua mente. A pergunta que sempre vem quando o sofrimento e a dor nos atingem com mais intensidade. Porque é verdade que no dia a dia nós vivemos as dificuldades do dia a dia, naturais, normais. Mas às vezes há sofrimentos que vêm de repente, dores que nos atingem, e quando isso acontece, essa pergunta se instala: por que Deus permitiu? Por que o Senhor está permitindo? Eu sei que você está me olhando nessa manhã e está pensando, por que Deus permitiu esse problema na minha vida? Por que Deus permitiu essa enfermidade, essa separação, essa morte? Por que Deus permitiu? Porque o Senhor permitiu. E eu quero lhes mostrar então, queridos, à luz da palavra de Deus, algumas razões bíblicas e que trouxeram muita luz para a minha vida e o meu coração. Descobri, irmãos, à luz da Bíblia, que Deus permite provações, sofrimento, Deus permite dor em nossas vidas por uma primeira razão. Muito interessante, para nos provar. Há muitos crentes que estão passando por provação. Talvez você aqui nessa manhã, você está passando por uma provação. E se nós não entendemos aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, sabe o que acontece, irmão? A gente vive uma vida desanimada, uma vida triste, achando que não valemos nada, nos sentimos crentes da pior espécie.
Esse é o problema, porque nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. Eu já disse para vocês que a nossa tendência é achar que quem sofre está com problema, quem não sofre está numa boa. E não é verdade isso, à luz da palavra de Deus. A nossa forma de nos medirmos, de nos compararmos, ela espiritualmente é totalmente errada. Totalmente errada. Totalmente errada. Às vezes aquele irmãozinho que está lá, naquilo para nós é a pior, ele está muito melhor do que nós. Muito melhor do que nós. E você vai ver isso na mensagem dessa manhã. Então, uma primeira razão que Deus usa, muitas vezes, nas circunstâncias, nos problemas, nas dificuldades, é nos provar. Querem ver isso na palavra de Deus? Vamos abrir lá em Daniel, capítulo 3, versos 14 até ao 19. Abra sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus e ver o que diz lá a palavra do Senhor. Veja, Daniel 3, 14 a 19, falou Nabucodonosor e lhe disse, esse grande rei, naquele tempo de Daniel, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda a espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas, se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor, não nesse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha ardente da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de ira e furor, mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava. E o resto da história, conhecem, jogados lá dentro da fornalha, ela estava tão quente que os soldados que levaram foram incinerados na hora, de tão quente, os 3 foram jogados da fornalha. Por serem fornalha, eles iam ser queimados? Não, eles não sabiam. Isso é um problema. Você ficaria a situação dessas? A gente nem pode imaginar algo semelhante a isso. Uma sentença sobre a vida dele, uma tremenda, uma provação. A pergunta é, Deus não podia ter impedido? Por que Deus permitiu? Porque Deus tinha um propósito na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego. É isso que você precisa começar a entender nesta manhã. Talvez aqui a gente possa até pensar mesmo em emprego, trabalho, família, você passando por lutas, por dificuldades as mais diversas. Talvez você esteja na sua casa passando uma fornalha, passando por uma provação, e você tem dito, mas meu Deus, por que tanta provação? Por que tanta provação? Por que Deus permite a provação? Ora, Deus não podia ter impedido que os 3 fossem provados dessa forma, mas o Senhor não permitiu. Aliás, todo o contexto dessa história é muito interessante, não é? Quando aquela estátua é levantada, todo mundo deve se ajoelhar e os 3 ficam em pé. Eles não se ajoelham. Alguém diz, se não ajoelhar, vocês vão ser mortos. E eles dizem, nós vamos morrer, mas não vamos ajoelhar. Isso é uma provação seríssima. Queridos, não é cristã sem provação. Você precisa entender isso, eu preciso entender. E qual é o propósito do Senhor? Um dos propósitos é esse, é firmar e fortalecer a minha fé. É de fortalecer a minha fé. Irmãos, eu conheço a minha fé no momento da provação. É muito fácil falar. É muito fácil falar, é muito fácil dizer, eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo. Você, na verdade, revela a realidade da sua fé diante da provação. É a prova, é diante da prova. E o Senhor permite essa prova para quê? Para que eu possa, na verdade, estar convicto daquilo que eu creio. Para que eu possa saber se é verdade ou não aquilo que eu digo. Quantas vezes acontece conosco, sendo provados,
e não sermos aprovados na prova e ficarmos tristes e dizer: puxa, Deus, me perdoa, eu pensei que eu, na verdade, já tinha uma fé bem mais madura do que eu tenho. Então o Senhor permitiu que a fé deles fosse fortalecida. Pergunto: a fé desses moços antes era menor ou maior da fé que eles podiam exibir depois daquela experiência? A fé depois era muito maior. Muito maior, porque agora eles tinham convicção de que eles haviam sido firmes. Eles não negaram o Senhor, nem diante da possibilidade da morte. Então o Senhor, queridos, Ele permite que sejamos provados em casa, na família, no nosso trabalho. As coisas estão sempre a acontecer porque Deus quer fortalecer, firmar a nossa fé. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres de fé, que não quebramos, que não voltamos para trás, que não desanimamos. É isso que Deus quer. E prova, para que diante de qualquer circunstância você não desabe, não desanime, não volte para trás. Não seja um crente inútil ou um crente sem dar frutos. Por isso o Senhor traz a provação. E, irmãos, às vezes a prova, parece que a gente não vai suportar essa prova. Parece que a prova é grande demais. Mas o Senhor sempre está conosco. Lembre, o problema não é a prova. Na prova em que Ele nos coloca. Então estamos ali, nego, sendo testados, sendo provados. Aí tiveram uma segunda chance. O rei olhou, tinha 3 moços lá para ter pessoa. Mandaram chamar, eles vieram ao rei. O rei perguntou: vocês não ouviram o que eu mandei? E eles disseram: ouvimos. E por que vocês não ajoelharam? Olha, eu vou dar uma nova chance e vocês vão ajoelhar. Porque quem é esse Deusinho de vocês? Eu tenho todo o poder. E aí a resposta dos 3 é maravilhosa. Eles dizem para o rei: olha, nosso Deus, eu tenho poder. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós não vamos negar. Irmãos, quando o rei ouviu isso, ele ficou endemoniado. Mandou que aquecessem ao máximo a fornalha e mandou jogá-los na fornalha. E ali a fé daqueles moços é fortalecida. Você está passando por isto tudo, porque Deus está tornando você um homem, uma mulher, um jovem, um moço, uma moça de fé, para que você possa enfrentar as lutas que virão. E Deus sabe que virão. Irmãos, eu creio que o Senhor está criando uma igreja, adestrando uma igreja, provando uma igreja preparada para o mundo que virá. Uma igreja que não negue o Senhor Jesus. Uma igreja que não negue o Senhor. Uma igreja que diga, uma igreja que possa dizer ao mundo ao nosso redor: eu não vou negar o meu Senhor. Ele pode me livrar se quiser, mas se Ele não livrar, eu não vou negá-lo. Irmãos, como é que uma igreja chegará a isso se não for testada antes? Nós estamos no fogo do teste. Saiba que o Senhor estará testando mesmo para valer aqueles que são dele. Não é o diabo, não, é o Senhor te provando. Na sua escola, no seu colégio, você, meu irmão, você, minha irmã, o Senhor está provando você, o Senhor está provando a mim, o Senhor está nos provando para nos fortalecer, para que nós possamos enfrentar as lutas que virão e não negarmos a pessoa bendita do Senhor. Para que todos aqueles que lançarem mão do arado não olhem para trás, mas continuem firmes no Senhor. Mas há uma segunda razão. O Senhor permite a prova, sabe aqui? Para nos fortalecer e para impactar os outros com o nosso testemunho. Irmãos, é a prova que torna o nosso testemunho impactante. É a prova, é o ter sido provado por Deus que torna um testemunho realmente impactante. Você sabe o que é que levou esse rei? Ele não se converteu completamente, mas ele acabou confessando Deus como Senhor. Foi o testemunho desses moços.
O testemunho impacta. Irmãos, o testemunho impacta. Eu quero que vocês entendam nesta manhã o seguinte: Deus está permitindo que nós sejamos moídos pela prova, para que nós possamos passar pela prova e possamos dar testemunho da nossa fé. É isso que vai causar diferença no mundo ao nosso redor. O que vai causar diferença nas pessoas é ver, passarmos pela prova, não negamos o Senhor, continuamos vivos no Senhor, e as pessoas dirão: esse moço tem algo diferente, essa moça tem algo diferente. Ele passou pela luta, pela dificuldade, e ele não voltou atrás. Quantas pessoas se converteram pelo impacto do testemunho de Sadraque, Mesaque e Abednego? Irmãos, isso se tornou, todo mundo conversava. Vocês conheceram, vocês sabem, houve 3 moços. Quantos foram fortalecidos na sua fé? E quantos ali confessaram o Senhor como seu Deus? Quantas pessoas ali se converteram ao nosso Deus, porque elas foram impactadas com o nosso testemunho. Agora, sabe de uma coisa? A prova vem. Sabe o que acontece? Você não passa na prova. Sabe o que acontece? O nome de Deus é envergonhado. Queridos, se Sadraque, Mesaque e Abednego se ajoelhasse, o que teria acontecido com o nome do Senhor? O nome de Deus teria sido enxovalhado. O nome de Deus teria sido pisado. Irmãos, nós precisamos entender o mundo espiritualmente. Um problema sério nosso hoje é o nível de secularização da nossa mente, do nosso pensamento. Nós não conseguimos mais pensar espiritualmente. Nós não conseguimos pensar. O nosso pensamento, ele está totalmente secularizado ou mundanizado. Nós não conseguimos mais discernir espiritualmente. Então o Senhor permite que você passe pela prova. Vem lá uma circunstância e dizem algo para você, e você olha e discerne espiritualmente, e através dessa circunstância você tem que negar o Senhor, seja um negócio, seja algo que, uma tarefa, seja na sua casa, algo que disseram para você: olha, se não fizer isso, eu separo, você vai ser despedido, vai acontecer, há uma ameaça, e você diz: tudo bem, pode me ameaçar, pode fazer tudo isso, mas não vou negar o Senhor. E meu irmão, você não sabe, mas Deus está usando esse testemunho para fortalecer a sua fé e para impactar aquela pessoa. Isso nunca mais vai sair do coração dela. Sabem onde eu creio que Saulo se converteu? Quando Estevão estava sendo apedrejado. Quando Estevão começou a ser apedrejado, Saulo estava lá olhando. Saulo estava de longe, deu a sua aprovação, ele era meio rabino, ele deu a sua aprovação, o pessoal começou a apedrejar, e Saulo ficou olhando para Estevão, à espera que Estevão começasse o quê? A blasfemar. Quando alguém é agredido, o que é que faz? Diga o que você faz. Quando você é agredido, você faz o quê? Você agride. Não é verdade? Quando você é agredido, você agride. Você diz: não tem sangue barato, eu não sou Jesus, isso é lá para Jesus. Pensamento secularizado. Pensamento secularizado. Não é comigo, isso é com Jesus. Não é? Bateu, levou. Não leva, desafou para casa. Quem é que pensa que é? Eu não sou esse negócio não. Esse negócio de crentinha aí, não é só você que pensa não. Fique tranquilo. Pedro pensava a mesma coisa. Inclusive achou Jesus um banana. E achou Jesus tão assim que ele puxou da espada e quase matou lá o moço. Pedro disse: Jesus não vai fazer nada não. Jesus não vai fazer nada. Jesus não vai reagir. E Saulo ficou olhando. E Saulo ficou olhando. E quando ele vê Estevão ajoelha, o sangue escorrendo, e ele vê que ele está falando, se aproxima um pouco. E de repente ele vê que Estevão levanta os braços e diz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. O rosto era sereno, a voz saía melíflua dos seus lábios, o sorriso de paz estava no seu. Quando Saulo olhou aquilo, este quadro nunca mais saiu da mente dele. E eu creio que foi isso que o levou à conversão. O impacto
do testemunho de alguém que foi provado até a morte. Irmãos, os nossos testemunhos hoje não fazem cócegas nem formiga, porque as pessoas, elas ouvem algo da nossa boca e veem outra completamente diferente. Um dia eu cheguei em casa, meu carro estava na garagem batido. Eu olhei o carro batido. Eu pensei, não fui eu. Alguém bateu com esse carro. Eu desci e perguntei ao moço, foi você que bateu no carro? Eu disse, pastor, fui eu. Irmãos, eu disse, eu vou acabar com a raça desse camarada. No que eu pensei, vou acabar com a raça dele, o Senhor me disse, e depois você vai convidar para a igreja como? Depois ele vai lá ouvir um pregado, que jeito? Eu disse, é verdade, Deus, é verdade. E o Senhor disse, trate-o com bondade. E o Senhor disse mais. E aí, nesse ínter, ele disse, não, pastor, mas pode deixar que eu pago. E o Senhor disse, fale para ele que você paga. Eu disse, meu camarada, fica tranquilo, tudo bem, eu pago o prejuízo, mas olha, você tenha cuidado daqui para frente. Você tenha cuidado daqui para frente. E eu tenho a certeza que essa palavra impactou a vida daquele moço. Irmãos, nós dizemos uma coisa e fazemos outra completamente diferente. Você na igreja louva, faz, acontece. Chega na caixa de supermercado, ela esqueceu de dar um tostão de troco e você faz um escarcéu que todo mundo se assusta. Você é um crente cheio de espiritualidade, mas chega no seu prédio, entra, você não dá nem bom dia, nem boa noite para um cidadão que você nem conhece, que senta ali naquela mesa e que você nunca viu. O Senhor permite que passemos por provações, para que através delas a nossa fé se fortaleça e o nosso testemunho seja impactante. Eu creio que daqui para frente, o que vai impactar o mundo é o nosso testemunho, não são as nossas palavras. Irmãos, as pessoas estão cansadas de ouvir. Ouvir, elas ouvem o tempo todo. Muita coisa está sendo dita. A questão hoje é as pessoas verem em nós o Evangelho de Cristo sendo vivido. Então o Senhor saiba disso nessa manhã. Talvez você esteja aqui no seu trabalho, você não está aguentando. Você não está aguentando. Mas o que você não sabe é que Deus está usando isso. E há pessoas que estão vendo, há pessoas que estão olhando o seu testemunho. Eu estava uma vez conversando com um rapaz, já faz bastante tempo, que aqui ainda havia datilógrafo. E ele trabalhava numa empresa da datilografia. E o pessoal vivia brincando com ele, porque ele era o crente, né? E eu chegou um dia de manhã, e quando eu chegou no trabalho dele, a máquina dele tinha sido escondida. Ele procurou, não achava a máquina, a turma rindo, aquela história toda. Lá pelas 10, meio-dia, sei lá, ele achou a máquina, colocou a máquina na mesa, e todo mundo esperou o quê? Que ele fosse ao chefe, que ele fizesse. Ela não fez nada, ele sentou, pegou o trabalho, naquele dia ele fez hora extra, e eu cumpri o trabalho. Passou uma semana, um colega procurou e disse, como é que você agiu daquela forma? A gente estava esperando que você explodisse, que você fizesse queixa, que você fosse ao chefe. Que negócio é esse? O que você tem de diferente? Eu disse, é Jesus. Compartilhou Jesus com esse colega e se converteu a Jesus. Semana seguinte, um outro procurou, vem cá, você é diferente. A gente cansa de fazer coisa com você, você não reage. O que é que há com você? Ele disse, Jesus Cristo, Nazaré. Agora, sabe o que o diabo diz para você? Você é um bobo. O diabo fica assim, você é bobo? Agora virou bobo, é? Está crente, virou bobo? É? Todo mundo monta em você e você não faz nada. Que coisa linda! É isso, é? Agora virou esse negócio aí. Quando você era do mundão, se alguém chegasse perto, já saía com o rosto escorrendo sangue. Agora virou crente, virou esse bananão, essa bananona que está aí. O inimigo fica o tempo todo tentando. Agora, quando a gente reage e quando a gente diz, não, Senhor, eu quero dar testemunho, aí começa o resultado do testemunho. O resultado começa a aparecer. O resultado começa a aparecer. Então, aquele moço entendeu que aquela máquina escondida era uma provação. Deus estava provando a fé dele.
Deus estava provando a fé dele. E Deus ia usar o seu testemunho para impactar as pessoas ao seu redor. Eu sei que você está me ouvindo, está me olhando, está dizendo assim, mas peraí, esse negócio não é comum de hoje não. Se a gente for fazendo isso, está perdido. É verdade, do ponto de vista humano, sim, mas não do ponto de vista de Deus. Então nós precisamos entender, discernir o que está acontecendo. Antes de reagir, discerna. Antes de reagir, você precisa discernir. Antes de qualquer reação, eu preciso discernir qual é o propósito de Deus nisto. Deus está permitindo ou não? E provavelmente o Senhor está provando você, porque o Senhor quer que você tenha uma fé firme. Como é que alguém tem fé? Irmãos, a fé vem pela leitura da palavra de Deus. E essa fé é testada, é provada na prática, no dia a dia, nos problemas. Irmãos, foi assim que a igreja nasceu e cresceu. Nós precisamos entender isso. A igreja de Cristo, ela nasceu e ela cresceu dessa forma. Como é que a igreja de Cristo invadiu o Império Romano? Como é que a igreja de Cristo conseguiu romper e se tornar a igreja que foi? Porque os crentes viviam dessa forma. Os crentes viviam dessa forma. As pessoas faziam o que queriam com o crente, mas ele ficava firme, ele entendia que aquilo era prova. E a palavra diz inclusive que não veio sobre vós provação além do que possais suportar, mas o Senhor lhes dará o quê? Com a provação, o escape. Irmãos, a igreja, ela foi provada o tempo todo, e é na provação que a igreja cresce. Sem provação a igreja começa a não crescer. Sem provação a igreja torna-se um clube social. Sem provação a igreja é um clube social, onde os crentes comentam daquilo que fez, do que comprou, do que não sei o que lá mais. A gente fala da bolsa que comprou, do vestido novo, do sapato, daquela coisa toda. Essa é a nossa conversa. Mas a igreja que é provada, ela fala da sua experiência com o Senhor Jesus, das suas experiências com a pessoa bendita do Senhor Jesus. Foi assim que a igreja surgiu. Foi assim que a igreja, ela enfrentou um império romano. Os crentes jogados às feras, os crentes jogados lá naquelas pessoas. A maioria do povo cristão, povo humilde. Como é que um povo humilde, um povo cristão humilde conseguiu invadir, quebrar todo o império? Eles eram provados, mas eles eram aprovados por Deus. Eles eram provados, mas entendiam a provação. Eles eram provados, dobravam, mas não quebravam. Eles impactavam pelo seu testemunho. As pessoas olhavam e diziam: esse povo tem algo diferente. Esse povo tem algo diferente. Irmãos, o mundo precisa ver algo diferente em nós. Hoje em dia, ser evangélico é ter um discurso diferente, mas uma vida às vezes pior do que a vida dos ímpios. É isso que está acontecendo nos dias de hoje. O que nós precisamos é entender: eu vou ser provado, eu vou ser provada, mas Deus me ajude a ser aprovado. É você mesmo que o seu chefe vai pegar no pé. É você mesmo. E você vai dizer assim: poxa, mas não fiz nada. Não fez mesmo. É verdade. Louve a Deus por isso. É verdade. Ué, Daniel tinha feito alguma coisa? Daniel tinha alguma culpa? E Daniel fala: rei, Deus sabe que eu não tenho nada, eu não fiz nada contra o Senhor. E por que isso tudo? Deus está aprovando. É claro que você não fez nada. É claro que essas acusações não têm valor nenhum. É tudo mentira. E Deus sabe, entrega para o Senhor. Minha é a vingança, diz o Senhor. Entrega para Ele, meu irmão. Mas não podia fazer, podia. Deus está permitindo. Para com isso, com essa história. Mas não podia ter feito comigo. Podia. E foi no momento que eu estava dizendo isso para Deus que esse texto caiu que nem uma bomba. Não podia, podia. Ele é o Senhor, Ele permite. Ele permite porque eu tenho um propósito. E um deles é fortalecer a fé, para que você não seja aquela pessoa levada a qualquer vento. E a outra é o seu testemunho ser impactante. É você falar com alguém que está passando pela luta e você dizer: eu passei por isso. E a pessoa diz: ué, não cabe o pé? Como assim? Como assim? Porque Jesus me mantém. A pessoa vai dizer: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. Irmãos, os crentes deveriam provocar no mundo um desejo de querer ser como eles. Um desejo de querer. As pessoas vinham olhar para nós e assim: eu queria ser como ele, eu quero ser como ela.
e chegar e perguntar: escuta, como é que você é desse jeito? E você vai dizer: porque Jesus é o meu Salvador. Então eu quero esse Jesus também, porque eu quero ser desse jeito. Irmãos, era assim que os crentes, era assim. O Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos, porque eles caíam nas graças do povo. Caíam nas graças do povo. O povo olhava e via diferença. E não é ver uma diferença sem prova, é diferença com prova, que o povo era provado. Muitas vezes não tinham comida em casa e estavam sorrindo. E alguém dizia: ué, como é que alguém que não tem comida em casa pode sorrir? Porque Jesus está conosco. O Senhor supre as nossas necessidades. Ele vai mandar a comida no tempo dele. E as pessoas diziam: mas é um povo estranho, é um povo diferente. Eles são provados, mas não são engolidos pela prova. Eles se mantêm firmes e fiéis ao Senhor. Talvez você nessa manhã esteja passando aí por uma provação tão grande. E o que eu gostaria agora é que você entendesse isso. E sabe, ao invés de ficar com essa cara de segunda-feira, que você agora começasse a louvar o Senhor. Que você diz: Deus, eu entendi. Deus, eu entendi. Deus, eu entendi. Senhor, então eu estou te servindo. Essa prova vem de ti. Deus, eu te glorifico. Eu espero que nessa manhã saia todo mundo aqui pulando e saltando. E todo mundo lá na frente vai dizer: o que é que houve? Esse pastor deu dente de ouro para todo mundo. Esse pastor, o que é que ele fez? E você vai dizer: não fez nada. Eu descobri que Jesus está comigo, que o Senhor tem um propósito em tudo que está acontecendo. Passou o problema? Não, o problema está maior ainda, mas o poder de Deus é muito maior. Eu descobri que o Senhor tem um plano, o Senhor tem um propósito em nossa vida. Podemos ir mais umzinho só mais umzinho, está tão gostoso, né? Mais umzinho só. Amanhã, segunda-feira, é feriado e tal, né? Gente, hoje podia até ficar o dia inteiro aí, né? Não, amanhã é isso aí, só um segundinho, né? Uma segunda razão: Deus permite provações, sofrimento e dor em nossas vidas. Deus permite. Esse sofrimento, essa provação, essa dor que você está passando, Deus está permitindo. É o que está escrito em Lamentações. Leia Lamentações, Deus está permitindo. Aconteça alguma coisa sem que o Senhor permita? Não, Deus está permitindo isso. Aí você diz: mas por quê, pastor? Uma delas já passou. Vamos ver a segunda? Qual é a segunda? Qual é a segunda? A segunda razão é nos disciplinar. É nos disciplinar. Nós precisamos muitas vezes ser disciplinados. Abra a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 12. Aqui eu vou mais rápido porque já estamos chegando na hora. 2 Samuel 12, 9 a 14. Veja o que diz a Bíblia. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias o Heteu, estamos falando de Davi, a Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante o sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Vejam, aqui é uma outra situação. Aqui é uma outra situação. O problema aqui não é diabo. E o diabo levou meu filho. Não. O problema aqui é a disciplina. Davi pecou. Davi pecou. E Deus agora está disciplinando. Sabe por quê? Porque Davi sequer tinha noção do que ele havia feito. Davi sequer tinha noção do seu pecado.
E a gente, às vezes, irmãos, apesar de crentes, nós começamos a nos envolver com o pecado de um jeito que nós perdemos o senso crítico ao pecado. E o pecado se torna normal e natural na nossa vida. Aconteceu com Davi. O pecado se tornou natural. Ele estava vivendo em pecado e ele estava numa boa, achando que Deus estava abençoando o pecado. A questão foi mais ou menos assim. Ele teve lá a intimidade com a mulher de Urias, mandou matá-lo, ele foi morto, ele trouxe para o palácio, passou a conviver com ela como esposa, ela teve um filho, e Davi, assim, nos primeiro mês, segundo mês, ele ficou assim meio preocupado. Ele ficou pensando, será que Deus, será? Mas passou um mês, Deus não fez nada. Passou 2 meses, Deus não fez nada, foi ficando melhor. 3 meses, Deus não falou nada. No 4º mês, a partir do 6º mês, Davi já está numa boa. Batsebinha para cá, Batsebinha para lá, está numa boa, né? Acariciando o barrigão da Batsebinha, o filho que vai nascer, que alegria, você papai de novo, aquela história toda, está lá Davi feliz da vida. Ele já havia se conformado com o pecado. Não é assim conosco. A gente começa, né? Aí a gente fica com medo. É interessante isso, a gente fica com medo do castigo, né? Aí a gente peca, aí a gente fica esperando o castigo de Deus. Aí não acontece nada, aí você pensa, eu vou perder o emprego. Você não perde o emprego. Aí você pensa, vou ter um acidente. Você não teve um acidente. E vai acontecer isso. Não acontece, aí você pensa, Deus não deve cuidar nem bola para isso. Aí você pensa assim, sabe uma coisa? Deus está lá no céu, Deus é tão grande, Deus vai se preocupar porque eu peguei um dinheiro aqui e não paguei. Deus vai se preocupar porque eu estou com a mulher do meu amigo. Veja se isso é coisa para Deus se preocupar. E Deus começa a falar, e você começa assim a argumentar, e você vai ficando numa boa. Alguém fala, pastor prega, mas aí você olha para o lado e pensa, essa mensagem é boa para fulano, precisava e tal. Você vai passando, alguém chega e diz, mas meu irmão, isso não agrada a Deus. Aí você olha para o irmão, acha ele assim meio bobo. Para alguns você diz, mas meu amigo, você ainda está nessa, todo mundo faz, o mundo mudou, estamos numa outra época, esse negócio era outro negócio. E a gente vai se adaptando ao pecado, convivendo com o pecado, gostando do pecado, acariciando o pecado. É aí que vem a disciplina de Deus. Quando a gente menos espera, a disciplina dele. E a disciplina dele. Passou 1 ano inteiro. 1 ano. E Davi pensou, Deus já esqueceu. Aliás, hoje eu estava falando disso, irmãos. Deus não esquece nada. Deus não esquece nada. E tudo aquilo que o homem semear, ele colhe. Eu temo que a Europa esteja colhendo o que ela semeou espiritualmente. A gente hoje só analisa as coisas do ponto de vista político, econômico. Nós esquecemos a questão espiritual. Nós esquecemos dessa questão. Então veja, Deus não esquece nunca. Há um fato que eu fico assim tremendo. Aconteceu no reinado de Davi. No reinado de Davi veio uma fome. Aconteceu uma fome. Aí Davi foi perguntar a Deus, por que essa fome? Deus disse assim, porque Saul matou gibeonitas. Mas Saul é outro reinado. Saul já morreu há tanto tempo, Deus, e agora é que o Senhor vem. Irmãos, aprendam uma coisa, Deus não passa por cima do pecado, viu? Você está aí tranquilona, achando que o tempo do castigo passou. A gente pensa isso. A gente sabe que a gente pensa. A gente, quando peca, a gente fica apavorado. A gente fica assim, vai acontecer alguma desgraça. Você fica assim, meio ressabiado. Você fica meio apavorado. Aí você fica assim, ligadão e ligadona. Mas aí vai passando, está tudo tranquilo. Aí você diz, Deus esqueceu. Ou então você pensa, eu sou especial. Comigo esse negócio não pega não. Deus tem um negócio e você vai. De repente a disciplina.
E foi o que aconteceu com Davi. Estava feliz da vida, tranquilo, tranquilão, tá? Vivendo lá no palácio. Aí vem, dizem para Davi assim: olha, tem aqui o pastor Natan, o sacerdote Natan está aqui, pediu para ver o senhor. Eu disse: claro. Aí ele recebe Natan com muita alegria, né? Oferece muita coisa para Natan. Meu amigo Natan. Davi está feliz da vida. Porque quando a gente peca e não acontece nada, a gente fica numa alegria, porque a gente acha que Deus, na verdade, está dizendo sim para o nosso pecado. A gente, no fundo, pegamos Deus. Né? Nós demos a volta no Senhor. A gente gosta de dar a volta em Deus. Dei a volta em Deus. Consegui pegá-la. Que legal. Aí Davi está feliz da vida. Pois não, profeta. O que é que o traz ao palácio? Seja bem-vindo. Por favor, traga a melhor poltrona para o profeta. Vamos trazer, profeta. Então não quero nada disso. Eu quero apenas contar algo para o Senhor. Fale, profeta. Uma alegria recebê-lo. Uma alegria, né? E aí, Natan conta uma historinha. Vocês conhecem a historinha? Havia um homem que tinha muitos rebanhos de ovelhas. E aí ele recebeu alguém para comer. E ao invés de pegar uma ovelha do rebanho imenso, ele roubou a ovelhinha de um homem que tinha apenas uma ovelha. Quando ele ouviu isso, quando Davi ouviu isso, ele virou homem. Ele ficou como rei. Porque nós sempre somos, em relação ao pecado dos outros, nós somos terríveis. Em relação ao nosso, não. Agora, em relação aos outros, nós somos terríveis. Precisava. E foi o que fez Davi. Esse homem fez isso, deve ser morto. Quem é? Quem é, profeta? Fale para mim, profeta. Eu vou matar esse homem. Quando conto para você de alguém que fez alguma coisa, o que é que você pensa da pessoa? Sem vergonha. Esse camarada tem que ser excluído da igreja. Essa pessoa é terrível. Esse camarada não pode existir mais. Se pode falar com ele. Aí o profeta olha para Davi e diz: esse homem é você. Esse homem é você. E a partir daí, a disciplina, cara. A disciplina, né? E o texto fala sobre isso. Queridos, a disciplina, talvez algum de vocês esteja aqui sob disciplina de Deus. A disciplina é para que você reconheça a gravidade do pecado na sua vida. A disciplina, querido, é para que você pare de justificar o pecado. A disciplina é para que você pare. A disciplina é para que você reconheça a gravidade do pecado aos olhos de Deus. A disciplina é para levar você a abandonar a prática pecaminosa. A disciplina é fruto do amor de Deus por você. A Bíblia diz que só os filhos de Deus têm disciplina, os ímpios não têm disciplina. Talvez algum de vocês esteja passando. Veja, nem todo problema que a gente passa é por causa do pecado. Cuidado com isso. A gente também tem essa mania. Alguém está doente, alguém está passando por uma dificuldade e logo a gente acha que esse irmão deve estar no pecado. É Deus quem vai dizer, é Ele, Deus, quem sabe se isso é fruto de algo que eu preciso consertar. E quando Davi ouve essa palavra, ele imediatamente diz: eu pequei contra Deus. Eu reconheço que eu pequei contra Deus. E aí o profeta diz: Deus perdoou o seu pecado. Mas o filho que você teve dessa vida, ele vai morrer. E aqui nós aprendemos uma coisa: todo pecado tem consequência. Todo pecado tem consequência. Deus nos disciplina para que as consequências não venham. Mas todo pecado. Naturalmente, Davi nunca mais esqueceu. Deus perdoa e esquece, nós não. Aquela criança que morreu. Aquela criança que morreu. Porque ele, Davi, havia pecado diante de Deus. Eu quero que vocês saibam eu quero que nós saibamos nessa manhã. O pecado é grave e a disciplina grande. E louvado seja Deus porque a disciplina é grande. Talvez tenhamos alguém aqui nessa manhã ou aí na internet, tranquilo no seu pecado, porque não aconteceu nada. Você continua com saúde,
você continua no mesmo emprego, você continua ganhando bem, você continua numa boa, e você está pensando assim, Deus já esqueceu, não vai acontecer nada. Vai acontecer. E quando acontecer, saiba que não é nada do diabo, mas é Deus disciplinando você, para que você reconheça a gravidade do seu pecado e para que você abandone o pecado. Só que sabe o que o profeta falou? A espada não vai sair da sua casa. E sabe o que Deus disse mais a Davi? Porque por causa da sua atitude, você deu margem a que as pessoas blasfemassem de Deus. Você está olhando para mim? Você sabia que o seu pecado leva as pessoas a blasfemarem de Deus? A gente normalmente assim, a vida é minha. Tem que ficar aqui, não vê pessoal. A gente diz assim, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Não é verdade, não. Quando eu peco, eu estou envergonhando o nome do Deus que eu sirvo e do Deus que habita em mim. E Deus disse para Davi, por causa da sua atitude, o povo blasfema de Deus. Por isso a espada não vai sair de sua casa. Sabe o que aconteceu? Logo depois disso, teve um incesto de um filho de Davi com uma filha de Davi. Não foi? Depois disso teve a morte, teve Absalão que se levantou. Depois Amon que foi morto. Quanta desgraça aconteceu por causa da disciplina de Deus, por causa da disciplina do Senhor. Porque o pecado é terrível nas nossas vidas. Então, às vezes, queridos, a gente está passando por lutas, dificuldades, problemas seríssimos. E nós precisamos entender, é disciplina mesmo, é disciplina. E aí não há outro jeito senão ir para o joelho, senão ir para o jejum, para a oração e pedir e clamar por misericórdia. Veja os salmos de Davi, 51. Veja os salmos penitenciais de Davi. Como ele se derrama, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus. O que você precisa nessa manhã é parar de culpar o diabo e colocar a boca no pó e clamar, tem misericórdia de mim, Deus. E abandonar isso de uma vez por todas. É o jeito que tem, não tem outro jeito não, irmãos. Não tem outro jeito. Porque o propósito de Deus é este. Vocês podem imaginar quando Davi soube o que aconteceu com a sua filha Tamar? Vocês lembram depois o que Absalão matou o seu irmão? Você sabe que é que Davi não conseguiu fazer nada com Absalão? Por causa da culpa que eu sentia. Absalão matou Amon. Amon cometeu incesto com a sua irmã. Só que a Tamar, ela era filha por parte de mãe, da mãe de Absalão. Ela só era filha por parte de pai, Davi. Eles eram irmãos, pai e mãe. Quando Absalão viu o que aconteceu, ele esperou que o pai fizesse alguma coisa. O pai não fez nada. Sabe por quê? Porque quando a gente está no pecado, a gente não faz nada em relação ao pecado dos outros. A gente não tem moral. Nós não temos condição nenhuma de chamar a atenção de ninguém. E é isso que o inimigo quer. Perdemos a dignidade. Perdemos tudo. E disseram a Davi, mas Davi, seu filho, cometeu incesto com a sua filha. Davi ficou quieto. Davi ficou quieto. Ele não fez nada com Amon. Ele não fez nada. Absalão ficou esperando. Meu pai vai chamá-lo, meu pai vai dar uma dura. O pai não fez nada. Porque Davi não se sentia em condições. O pecado tira a condição. O pecado acaba com a gente. O pecado acaba com a nossa vida. O pecado nos torna solidários com o pecado, ao invés de solidários com a santidade de Deus. Por isso a disciplina é para a gente acordar. A disciplina é para a gente acordar. A disciplina é para a gente dizer, Deus tem misericórdia. Deus, o que eu fiz? Deus tem misericórdia. E você se derramar, e você se derramar, e você se derramar diante do Senhor. Essas são duas. Temos mais outras duas, mas as outras ficam para a semana que vem. Mas como você pode notar aqui na semana que vem, deixa eu só ver aqui no finalzinho.
Eu sempre mostro para os irmãos acreditarem que eu fiz sermão até o final. Que alguém pode dizer assim, esse pastor só fez metade do sermão e está enganando todo mundo, né? É isso aí. É como alguém me disse que antigamente, não sei se era verdade, as pessoas não eram tão ricas, não é? E tinha umas mães pobrezinhas que pegavam o negócio da camisa, faziam só a parte da frente com a gola e não tinha nada nas costas. A pessoa colocava o paletó, não é? Quando tirava o paletó e fazia assim, aqui não tinha nada, porque só tinha camisa na parte da frente, né? Então, aprendemos que Deus permite provações, sofrimento e dor em nossas vidas. Uma razão qual é? É nos provar. A outra razão que aprendemos? As outras a gente ainda vai aprender, então vou passar rapidinho. Mas isso aqui é importante. Se você está passando por provações, sofrimento e dor em sua vida ou em sua família, pare, tem acento agudo no ar? Graças a Deus que eu não coloquei. Puxa vida, o Senhor é bom. Eu tinha colocado um acento agudo naquele pare. Ah, eu ia dar. A mensagem ia embora por causa de um acento agudo. Pare de se lamentar ou murmurar. Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Pare de se lamentar. Sabe por quê? Saiba que tudo tem a permissão de Deus. E discirna nesta manhã o seu propósito em sua vida. E comece a louvar, a agradecer ao Senhor, porque você já é vitorioso e vencedor em Cristo Jesus. A palavra que Deus trouxe para mim, a palavra que Deus trouxe é essa: pare de lamentar, levante a sua cabeça e discirna. Há mais duas questões que não deu para ver. Uma é disciplinar, depois vem tratar e desafiar. Também são muito interessantes. Mas que você nesta manhã saia daqui louvando o nome do Senhor. Não há razão para você ficar de cabeça baixa. Levante a cabeça e saia daqui e peça a Deus só isso: Deus, me diga qual é a razão. Entendendo a razão de Deus, comece a louvar, comece a exaltar o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao nosso Deus. Pai, eu quero louvar o Teu nome nesta manhã. Quero glorificar o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Oh meu Deus, como é bom saber que nada acontece comigo sem que o Senhor permita. Como é bom saber, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu te louvo nesta manhã, eu te agradeço e lhe peço, Deus, que o Senhor agora ministre essa palavra a cada coração. Deus, eu sei que todos aqui nesta manhã estamos passando pela prova, pelo fogo, pelo lagar, Deus, mas que nesta manhã cada um entenda o propósito e ao descobri-lo, Deus, que nós possamos nos regozijar no Senhor, porque seja o que for, o Senhor está no controle. Deus, te louvamos nesta manhã, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é maravilhoso. A Ti toda a honra, toda a glória. Deus, nesta manhã fale profundamente, e aquilo, Senhor, que não foi dito, que o Teu Santo Espírito complete agora em cada coração. Mas, Senhor, renova meu irmão que está aqui triste, desanimado, se sentindo talvez colocado à margem. Deus, que nesta manhã ele entenda a Tua palavra ao seu coração e nos despeça agora na Sua santa e bendita paz, porque nós oramos no nome santo, no nome bendito, no nome invencível, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. E todo o povo de Deus disse amém e amém. Irmão, sente um pouquinho, deixa eu chegar à porta, não saia por enquanto. Isso, senta, curve a sua cabeça, ore ao Senhor, receba ainda o restinho que Deus tem para você, e deixa eu chegar à porta antes de você sair.
Meu